Nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Pega para mim, por favor, o livro na página 20. Vamos acompanhar o conteúdo. Logo após as grandes navegações realizadas pelos portugueses e os espanhóis no século XV e XVI, e a partir desse momento os mapas mundos eles passaram a ser confeccionados de maneira mais completa, né, já contendo então todos os continentes. Nesse momento nós vamos verificar que começou a observar algumas semelhanças entre os contornos dos continentes. Como vocês podem observar aqui, vocês vão ver que se a gente pegar um mapa mundi e for encaixar algumas partes, a gente vai conseguir encaixar com facilidade. Alguns estudiosos lá atrás, primeiramente Abraham Ortelius, em 1596, ele citou essa semelhança entre o contorno de alguns continentes. Mais tarde, o sociólogo Francis Bacon, ele também levantou a mesma hipótese. Ele observou que a costa da América do Sul é bastante parecida com o contorno da África, do continente africano. E com isso ele começou a levantar hipóteses de que todas as terras poderiam estar unidas no passado. Porém, gente, esses estudiosos, eles foram considerados loucos, porque eu não posso simplesmente olhar para a semelhança entre duas regiões, entre dois lugares, ou até mesmo entre duas pessoas, e afirmar que aquela semelhança seja algo. Por exemplo, eu não posso pegar duas pessoas, duas alunas, Maria Eduarda e Ellen, e afirmar que elas são bastante parecidas e que elas são irmãs. As pessoas vão querer prova disso, né? Eu preciso explicar mais especificamente o porquê que eu levanto essas hipóteses. Então aí, Francis Bacon, ele morreu sendo chamado de louco, porque ninguém concordava com essa teoria aí que ele tinha criado, né? Porque pela simples observação de um contorno de um continente, eu não posso afirmar que todas as terras estariam unidas no passado. Essas semelhanças, gente, elas não se tratam, não é apenas do contorno da América do Sul com a África, não. Os outros continentes também a gente vai verificar essa semelhança. No início do século XX, um outro estudioso, o geógrafo Alfred Wegener, ele também levantou essa hipótese. Alfred Wegener, ele também afirmou, né, ele observou o contorno desses continentes e também afirmou que as terras no passado estariam unidas num único bloco de terras. E essa teoria aí, elaborada por Wegener, ela ficou conhecida como a teoria da deriva continental. Teoria da deriva continental. De acordo com essa teoria, as massas continentais estiveram unidas há cerca de 200 milhões de anos, formando um supercontinente chamado Pangeia. Desde então, a Pangeia começou a se fragmentar em continentes menores, que se separaram até atingir a distribuição e a configuração atual. Porém, gente, quando Wegener levantou essa hipótese de que os continentes poderiam estar unidos e elaborou essa teoria da deriva continental, é lógico que ele observou outras semelhanças também existentes entre os dois continentes. Além de observar a grande semelhança entre o contorno da América do Sul e da África, ele estudou mais profundamente outras características desses dois lugares e de outros também. Por exemplo, ele encontrou aí fósseis de animais e vegetais com grande semelhança entre os dois continentes, encontrou tipos de rochas, depósitos minerais e formações geológicas bem parecidas tanto na América do Sul quanto na África. E também, ele, através de suas pesquisas, ele encontrou que há 300 milhões de anos, cerca de 300 milhões de anos, ocorreu uma glaciação que atingiu o sudeste da África do Sul, o sudeste do Brasil, a Índia, a Antártida e o oeste da Austrália. Então ele reuniu todas essas informações e afirmou ali a sua teoria. Outro detalhe,
Wegener comprovou que não seria possível que o réptil mesossauro nadasse 6.000 quilômetros de distância da costa da África até o Brasil, né, para encontrar esse fóssil nos dois lugares. Para ele era impossível isso ter ocorrido. Apesar de todas as evidências levantadas por Wegener, as suas teorias não foram aceitas pela maioria dos seus colegas cientistas da época, porque faltava-lhe uma explicação científica para explicar toda a peça do jogo. Qual mecanismo ou qual força teria movimentado todos os oceanos e os continentes? Qual força que teria atuado para movimentar blocos rochosos tão grandiosos? Então, Wegener também faleceu aí sem ver a sua teoria sendo contemplada, né? Sem realizar ali, sem fechar essa teoria, sem achar ali uma explicação. Na época, o Wegener ele não conseguia entender o que provocava. Ele chegou até mesmo pensar, né, e falar que o que movimentava esses blocos rochosos poderia ser as marés, poderia ser a força emitida pelo Sol e pela Lua sobre a Terra. Então, infelizmente, mais um outro estudioso aí que não teve a sua teoria aí concretizada em vida.